Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Lili TV. E esta é mais uma temática interessante para a gente conversar e ver como é que dá para lidar com a vida agitada no cotidiano. Mas antes de falarmos sobre este assunto, sobre esta temática da semana, quero deixar aquele recadinho básico. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva aqui no canal da Lili TV, ativa o sininho para receber as notificações, fica por dentro das nossas lives, das nossas entrevistas, dos vídeos que eu trago aqui sempre com temas diversificados para a gente refletir. E a reflexão de hoje é sobre vida agitada. Mas antes de entrarmos nesse assunto, mais um recadinho. A partir de agora, o canal da Lili TV conta com o apoio do jornal A Tribuna Piracicabana. Vai ter novidade aí, gente, em relação à Tribuna. Vamos desenvolver mais projetos juntos, o canal da Lili TV e a Tribuna Piracicabana, que é um dos jornais mais tradicionais de Piracicaba e região. Aliás, acessa a Tribuna pelo atribunapiracicabana.com.br e você vai ficar por dentro das informações de Piracicaba e região. Deixa eu me acomodar aqui para falarmos agora sobre vida agitada. Vida agitada é praticamente o sinônimo de modernidade, né? Isso a gente nem discute mais. Mas como lidar com isso? Como evitar que a agitação do cotidiano se transforme num problema? Para começar, né, a gente já vai falar quais são os pontos que dá para trabalhar para que não seja um problema. Mas para começar essa conversa é preciso saber o seguinte, gente. Organização é o primeiro passo. Depois eu vou dar os detalhes. Mas nem sempre é possível ter um trabalho sossegado ou desenvolver apenas um trabalho. Aliás, é uma característica de quem tem TDAH, né? Como vocês sabem, e já fiz vídeos aqui sobre isso, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma característica de pessoas, né? Entre as características, pessoas com TDAH, elas pensam fora da caixa. E geralmente quem pensa fora da caixa faz várias coisas ao mesmo tempo. Sabiam disso? Muitas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma das características. E isso não é algo ruim, isso é algo positivo. O problema está em saber organizar o tempo para poder dar conta de toda a demanda, de tudo aquilo que você tem para fazer. Mas uma vida agitada, isso independente de quem tem TDAH, de quem não tem nenhum tipo de transtorno, uma vida agitada geralmente ela é pautada pelo excesso de atividades. Hoje em dia, as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Dificilmente alguém tem uma profissão que ela desempenha apenas uma única função. Talvez, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, num caixa de supermercado, elas têm a rotina ali, horário para entrar, horário para sair, sabe que elas vão passar as compras, né, que chegam ali diante delas, somar, né, com o computador ali, passar as contas, registrar as compras, efetuar os pagamentos. Essa seria a função principal de um atendente de caixa, por exemplo, né? Mas também é muita coisa se você for considerar que nem todas as compras são efetuadas tranquilamente. Às vezes o cliente chega ali no momento, não consegue se lembrar de uma senha de um cartão, ou o cliente colocou muitas compras ali o caixa vai ter que chamar o seu supervisor para eliminar alguns produtos que o cliente vai falar, olha, não vou levar isso. Já são várias funções, né? Que um único profissional está desempenhando. E outras profissões, como jornalista, essa profissão que eu abraço há mais de 24 anos, 24 e tralalá, 25 anos, gente, quase 25 anos exercendo jornalismo, é marcada por várias atividades, né? Dificilmente um jornalista faz uma única atividade. Mesmo quando eu era repórter, né? O repórter, por exemplo, ele não faz apenas a entrevista. Vocês podem ver uma entrevista pronta, né, finalizada, editada, num vídeo, num telejornal ou uma entrevista já elaborada numa revista,
um jornal impresso, no site, né? Enfim. Mas não é apenas isso. O repórter, ele tem que ir a campo, né? Ele tem que entrevistar as pessoas, ele tem que ouvir as fontes. Isso já envolve atividades, né, que vão além de simplesmente redigir ou simplesmente gravar um áudio, gravar um vídeo, vai além. Então o repórter tem que entrevistar, o repórter tem que pegar todas as informações e, se é um assunto que envolve outros lados, tem que ouvir o outro lado também. Já não é uma única coisa, né? São 2, 3, 4 atividades para desempenhar uma finalidade, né? Para ter um produto final. Isso é só um exemplo. Agora, e quando uma pessoa tem um trabalho e ela tem um outro trabalho, ela tem 2 atividades laborais? É mais complicado ainda. Tem gente que tem até 3 atividades laborais. E aí, qual é o tempo que se encontra para ter vida pessoal? Qual é o tempo que se encontra para ter atividades de lazer, para você ter atividades que te proporcione descanso? Hoje em dia é tão difícil. Olha, quando as pessoas veem uma atividade pronta, o produto final de um trabalho, às vezes não tem ideia de tudo que envolve para chegar à finalização daquele trabalho que é entregue. Por exemplo, estou fazendo esse vídeo à noite, gente, porque eu tenho outra função durante o dia, eu tenho outro trabalho e aí eu estou fazendo esse vídeo à noite. Não jantei, hoje eu não jantei, hoje eu simplesmente pesquisei o tema que eu ia falar com vocês e estou fazendo esse tema à noite. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda pesquisa. E aí a gente vai deixando outras coisas de lado. Geralmente eu janto, mas o meu jantar é sempre algo mais leve, né? Para não ficar muito pesado, como aí uma veioca, uma salada, enfim, né? Algo mais leve, não como comida, né? Pesada. Mas vamos lá. Como que a gente lida com com as consequências de uma vida agitada, né? Geralmente quem tem vida agitada é porque tem muitas tarefas, né? Como que vai aliviar as consequências e quais são essas consequências? Já vou falar para vocês. Mas geralmente são pessoas muito atarefadas e essas pessoas muito atarefadas com trabalho acabam deixando a vida pessoal às vezes de lado, né? Acabam deixando o lazer às vezes de lado e às vezes até mesmo a saúde acabam deixando pelo excesso de atividades profissionais. Mas os efeitos perceptíveis desse excesso, dessa sobrecarga de trabalho surgem como estresse, impaciência, irritabilidade. São alguns dos sintomas, né? A pessoa fica irritada, por quê? Porque ela está cansada, ela está estressada, né? E por que ela está estressada? Porque ela está cheia de atividades. São alguns dos sintomas. E esses sintomas, eles podem causar problemas, né? Pode ir além da irritabilidade, pode ir além da impaciência, podem desencadear problemas emocionais, problemas sociais, problemas de saúde, se a pessoa não pôr o pezinho no freio ou não conseguir administrar todas as atividades que ela faz, né, no dia a dia. Mas o que fazer? Como que a gente consegue gerenciar ou pelo menos evitar que acabe afetando a nossa saúde, que você fique estressado, que você fique uma pessoa que se irrita facilmente, né? Uma pessoa impaciente, justamente porque você está trabalhando demais. E o corpo não é máquina, né? Aliás, não gosto daquela frase que diz, nossa, o corpo humano, a melhor máquina que tem. Não, máquina é máquina, corpo é corpo. Corpo humano não é máquina, gente. Mas como que a gente pode fazer para aliviar essa carga da vida agitada que é praticamente sinônimo de modernidade? Vamos lá então, né? Sem mais
enrolação e vamos falar como que a gente pode fazer para não adoecer tendo uma vida agitada. Primeiro passo é ter bom senso. É o seu bom senso que vai falar para você: tá exagerando, põe o pé no freio, diminua o ritmo de trabalho, porque você não é uma máquina. Então, bom senso em primeiro lugar, para você conseguir separar o que é prioritário na sua vida daquilo que faz parte do cotidiano. Eu costumo dizer o seguinte, que o que é prioritário? Prioritário, para mim, é óbvio que o trabalho é importante, que a gente depende do trabalho para ser o nosso sustento, para viver, para comprar as nossas coisas, enfim. A gente depende do trabalho, mas tem que ter um limite. E o bom senso, ele nos ensina a colocar esse limite, para que a gente não adoeça. Então, o primeiro passo, bom senso. Tem bom senso? Estabeleça as prioridades. Prioridade, para mim, é tudo aquilo, gente, que é importante, né? Fora do trabalho. O que é prioritário para mim? Prioritário para mim é saber se as pessoas com quem eu convivo, se as pessoas que eu amo, se elas estão bem, né? Como que elas estão. Que às vezes eu entro num ritmo, né? Estou gravando esse vídeo dando dicas para vocês, mas falando também de como é a minha rotina. Às vezes eu entro num ritmo tão acelerado que eu esqueço até mesmo de parar para conversar, de parar para ouvir as pessoas que estão ao meu redor, mas que não fazem parte do cotidiano, né? Porque estão em outra casa, enfim. E aí eu entro naquele ritmo alucinado de trabalho e acabo me esquecendo de ligar, né? Para minha mãe eu ligo, que ela gosta de receber um telefonema. Então é uma das únicas pessoas para quem eu ligo. É prioridade ligar para minha mãe, porque senão eu vou trabalhando e eu esqueço de ligar para minha mãe. Já aconteceu isso. Nesta semana aconteceu isso. Faz 3 dias que eu não ligo para minha mãe. A hora que eu terminar esse vídeo, eu vou ligar para minha mãe. É a única pessoa para quem eu faço ligações ainda é minha mãe. As outras eu mando mensagem. Isso é prioritário. Saber se quem eu amo está bem, ou falar para a pessoa, viu, se cuida, né? Né, tá trabalhando demais, mas se cuida aí, né? Então são coisas que a gente vai estabelecendo para não ir além e viver só do trabalho, porque, me lembrei de uma outra coisa, a facilidade da conectividade, né, de estar conectado, da conectividade com as pessoas, deu uma enrolada aqui na língua, de estar conectado com as pessoas, estar online, praticamente a gente passa o tempo todo se deixar, se não prestar atenção e você vai. Quem trabalha em home office sabe do que eu tô falando. Passam horas e a pessoa tá lá, passou, trabalha muito mais em casa do que se estivesse trabalhando na rua. Ou mesmo quando você está trabalhando na rua, como a gente recebe muita demanda na rua, que eu digo que não está trabalhando dentro de casa, está trabalhando no escritório, na redação, quem é jornalista, enfim. A gente recebe também muitas demandas pelo bendito aparelho do celular, né? Então, os smartphones da vida, os iPhones da vida recebem muitas demandas de trabalho. E a gente fica conectado o tempo todo. E essa conexão o tempo todo faz com que a gente acabe focado totalmente no trabalho e extrapole esse horário de trabalho. Então, voltando, bom senso, estabeleça suas prioridades, né? É importante trabalhar, mas lembre-se das outras pessoas com quem você tem que conviver também. Coloque horários, né? Fala, não, olha, aqui já deu minha cota hoje de trabalho, agora eu preciso conversar com alguém, mandar uma mensagem para a mãe, para o pai, para o tio, enfim, para o namorado, para a namorada, né, para o marido, para a mulher, enfim, né? Dá um tempo. Não procrastine aquilo que você pode resolver no mesmo dia. Porque quando você tem muitas tarefas, às vezes você está tão perdido, tão desorientado com aquele monte de coisa para fazer, que uma coisa mais simples você acaba jogando para um outro dia. Fala, depois eu faço, já fiz isso, viu, gente? Faço isso muito. Tenho procurado evitar, vou procrastinando, e aí a hora que eu vejo eu tô sobrecarregada porque eu procrastinei aquilo que eu já poderia ter feito. E aí faço todas as coisas num tempo só.
Então evita a procrastinação. Outra coisa, gente, é saber o que é possível a gente realizar, o que dá para encaixar ou não. Se você trabalha com outras pessoas e pode delegar funções, delegar tarefas, delegue funções. Não abrace tudo para você, que você não é o Superman, você não é a Mulher Maravilha, né? Então, realidade, gente, foco na realidade. Outra coisa, aprender a administrar o tempo. Gente, confesso que essa é a minha maior dificuldade. Eu não conseguia administrar muito bem o tempo. E aí, como eu faço terapia, o meu terapeuta, ele tem me ajudado nesse aspecto, né? Ele tem falado, olha, Liliana, você precisa controlar melhor o seu tempo. Você precisa saber qual é o tempo que você gasta para fazer uma determinada coisa. Por exemplo, gente, como que eu consegui reduzir o meu tempo numa rede social importante que eu uso para trabalho? Uma outra rede lá de vídeos e fotos, sabe aquela outra rede vizinha? Então, consegui reduzir. Entrei lá na configurações e vi qual que era o tempo que eu estava gastando por dia. Na minha rede pessoal, eu estava gastando quase 5 horas, né, no dia todo. Fiquei assustadíssima, porque a minha falta de noção de tempo me fazia crer que eu levava no máximo 1h30. Não, eram quase 5. Estava em torno de 4 horas e 50 minutos na rede pessoal, que eu entro para ver vídeos, que eu entro para ver as coisas dos meus amigos, dos conhecidos, enfim. Na rede de trabalho, nessa mesma rede social, no meu perfil de trabalho, eu estava gastando menos. Era em torno de 2h40, né? Bem menos do que na rede pessoal. E aí, lá dá para você estabelecer limite. Então, eu coloquei o limite na minha rede pessoal de 3 horas e coloquei o limite na minha rede, no meu perfil profissional, de 2 horas. E aí eu consegui reduzir os dois e bastante. Agora está em torno de 2h30, 2 horas, tem dia que 1h30, 1 hora, enfim, consegui reduzir bastante. Então, ter a noção de tempo para você não ficar perdido em meio às demandas, em meio às tarefas. Outra coisa que vai ajudar bastante na sua vida agitada e vai impedir você de adoecer e vai diminuir aí o seu estresse, vai reduzir bastante a sua irritabilidade, a sua impaciência, é você ter autocuidado. Gente, isso é tudo. Autocuidado qual que é o meu autocuidado, já que eu tenho duas ocupações aí profissionais, né? O meu autocuidado é o seguinte, pelo menos 3 vezes na semana, o ideal seriam 4, 3 vezes na semana eu procuro ir a pé do meu outro trabalho, do meu primeiro trabalho, que eu saio durante o dia, eu vou a pé, né, do meu trabalho até a minha casa. Essa é o meu autocuidado. Eu gosto de caminhar, faz bem para minha saúde, diminui o meu colesterol, né, e volto relaxada para casa. Um outro autocuidado que eu tenho comigo é que eu gosto de ficar assistindo séries, assistindo filmes, então eu procuro colocar isso no mínimo uma vez na semana, e aí eu desligo, né? Desligo de toda a correria que foi de segunda a sexta. No sábado, geralmente eu faço isso, ou já na sexta eu faço isso, e procurar ter convívio social, né? Sair da casinha, literalmente sair de casa, conviver com outras pessoas, ir a eventos sociais. Isso faz parte de autocuidado. Então, repetindo, né, as dicas para você aliviar as consequências, né, que fazem mal para o seu corpo, mal para a sua mente de uma vida agitada, é você ter bom senso, de saber separar aquilo que é prioritário daquilo que é cotidiano, colocar limites na sua rotina de trabalho, não extrapolar. Lembrar que você não é máquina, não, é corpinho, corpo humano. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é não procrastinar, não jogar para depois aquilo que você pode executar, tarefas que você já pode executar no dia,
Ah, não, vou deixar essa para fazer depois. Não faz isso não, gente, que é cilada. E aí o depois vira uma bola de neve e você vai ficar estressado. Outra coisa é você encaixar aquilo que é possível, né? Não procrastinar, encaixar aquilo que é possível no seu dia a dia, sem que você extrapole demais. Otimizar o seu tempo, administrar o seu tempo, né? Não perder a noção aí do tempo, achar que tem todo o tempo do mundo, e a hora que você vê, você entrou de dia, você tá saindo à noite do seu trabalho, né? Se duvidar, vai sair com o sol do outro dia. Então, tomar cuidado com isso. E o autocuidado, escolha algo que te faça bem, né? Se é assistir filme, se é sair com os amigos, namorar então, né, gente? Pelo amor, né? Precisa, né? Tanto quem é casado, quem é solteiro, enfim, né? Ter autocuidado. Então, essas são algumas dicas para quem tem a vida agitada. Não esqueça que você é um ser humano. A inteligência artificial já está aí, né? Competindo conosco, nos ajudando, competindo. Isso é um outro assunto para um outro tema. Vou trazer um convidado, uma convidada para falar sobre isso. Mas existe inteligência artificial, se é possível a gente utilizá-la para otimizar o nosso trabalho, ótimo. Mas não dá para concorrer com ela, gente. Não dá porque a gente é humano, não dá para concorrer com as máquinas. Então é isso, vida agitada existe, faz parte da modernidade, mas temos que ter a consciência que somos seres humanos. E a única forma da gente não adoecer, tanto corpo como mente, é estabelecendo esses limites, é parando, dando um tempo, né? Pondo o pontinho final nas atividades aí, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse tema. E deixa aí no comentário, como é que tem sido a sua vida? Tá muito agitada? Tá igual a minha? Hoje eu nem consegui jantar, não sei nem se eu vou conseguir pedir um lanche. Eu acho que não. Acho que eu vou de pipoca hoje. É isso aí, gente. Nos vemos em outro tema aqui neste mesmo canal.